Profetizei como Deus me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Vocês já tiveram alguma época em suas vidas quando nada parecia dar certo? Parecia não haver solução para os problemas? Com aquele sentimento que o mundo vai desabar aos seus pés? Foi numa dessas épocas difíceis que Deus nomeou Ezequiel para ser profeta no meio do povo de Israel. Como profeta, Ezequiel viu o povo de Deus ser escravizado e humilhado pelos babilônios, como também viu a sua religião e seu país entrarem em decadência moral e social, ficando cada vez mais a sensação de que nada dava certo e de que Deus havia abandonado o seu povo. Em meio a esse sentimento, o Espírito de Deus se manifestou ao profeta. Numa visão, o conduziu para junto de um vale cheio de ossos secos e fê-lo caminhar ao redor deste vale. Deus revelou ao profeta que o vale de ossos secos são pessoas espiritualmente mortas, sem fé, sem esperança. O vale de ossos secos, na época de Ezequiel, era o próprio povo de Israel, que abandonou a Deus e caiu da fé. São pessoas ainda hoje que foram batizadas, confirmadas, mas com o passar do tempo se tornaram mornas, indiferentes, ao ponto de abandonarem o caminho do Senhor, por não se sentirem mais entusiasmadas com a nova vida que Deus lhes oferece através da morte e ressurreição de Cristo. O profeta Ezequiel está lá, contempla o vale cheio de ossos secos, contempla em visão as pessoas que estão espiritualmente mortas. E neste contemplar o vale, Deus em espírito pergunta ao profeta: acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver os que estão espiritualmente mortos? O profeta não respondeu com um sim ou não, apenas respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta reconheceu que não dependia dos homens, mas sim única, exclusivamente do próprio Deus Espírito Santo. Sendo assim, Deus manda o profeta profetizar aos ossos secos no vale. O profeta precisava pregar arrependimento aos que estão espiritualmente mortos. Precisava dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Arrependei-vos, voltai-vos ao Senhor. Pois assim diz o Senhor: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus revelou ao profeta que ele está disposto a ressuscitar esses mortos espirituais através da pregação de arrependimento. Qual foi o resultado ao ter o profeta profetizado aos ossos secos no vale? O próprio Ezequiel responde: profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E no versículo 10 do capítulo 37, o profeta assim confessa: profetizei como Deus me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. E assim Ezequiel pôde contemplar o resultado do seu pregar. Pôde contemplar os que estavam mortos espiritualmente, como um vale de ossos secos, agora renascidos, ressurgidos na fé pela obra do Espírito Santo. Ezequiel pôde contemplar o que o apóstolo João mais tarde também contemplou em visão, ou seja, o resultado final daqueles que ressurgiram do vale de ossos secos. João testemunha: eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Na verdade, todos nós fizemos parte deste vale de ossos secos, com o nosso pecado original. Mas junto à pia batismal, o Espírito Santo nos fez ressurgir na fé em Cristo, para que no dia derradeiro também possamos estar em pé diante do trono de Deus, vestidos com vestiduras brancas. Esta foi a primeira ressurreição. De vale de ossos secos, passamos a ser filhos de Deus que farão parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos corpos para a glória eterna no céu. É exatamente isso que Cristo afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus também diz isso assim no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito bem, ou seja, permaneceram fiéis a Cristo e a sua palavra, ressuscitarão para a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal, ressuscitarão para o juízo e condenação eterna. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, quando tiveres o sentimento que nada dá certo na tua vida e alguém ainda te perguntar qual é o sentido da vida, se tudo que vive acaba na morte, poderás responder com júbilo: eu tenho algo que não falhará, ou seja, a promessa de meu Deus, que ao fechar os meus olhos para este mundo, cheio de tribulações, eu despertarei, ressuscitarei para o gozo eterno no céu. Por isso, com o apóstolo Paulo, eu posso dizer com júbilo: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Que assim seja. Amém.